A gente fala agora aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, sobre questões de gênero e saúde mental. Uma pesquisa divulgada por duas universidades norte-americanas aponta que a mulher tem pelo menos 6 vezes mais chances de ser abandonada pelo companheiro, pelo marido, no momento em que adoece, justamente num contexto em que ela mais necessita de apoio, de cuidado, de suporte emocional. Ao mesmo tempo, a gente também tem dados de especialistas aqui no Brasil, da Sociedade Brasileira de Mastologia, que indicam que 70% das mulheres que têm o diagnóstico de câncer de mama acabam sofrendo, se não abandono, a rejeição do seu companheiro no momento em que estão em tratamento. Bom, para tentar entender um pouquinho desse cenário, dessas diferenças culturais gritantes, especialmente em momentos tão extremos, né, que é o momento em que as pessoas adoecem, né, e precisam de cuidados, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, ela que vai nos ajudar a interpretar um pouquinho desses números, a Bruna Maia Magalhães. Ela é psicóloga, especialista em teorias psicanalíticas e mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília. Gentilmente aceitou o nosso convite para este importante bate-papo. Bruna, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite para debater um assunto tão triste e importante como esse, né? Vamos lá, então. Aqui a gente aproveita e usa o nosso espaço, o nosso papel para tentar entender e interpretar um pouquinho esses números e, de uma certa forma ou de outra, conscientizar as pessoas para mudar essa realidade. Chover no molhado, falar que ainda existem diferenças, né, diferenças culturais, a sociedade enxerga de outras formas, mulheres, homens, machismo, mesmo em 2023. Mas em situações extremas, adoecimento, porque que as mulheres acabam ficando muito mais vulneráveis à falta de cuidados numa situação como essa do que os homens. Bom, então, essa é uma situação, como a gente já abriu aqui falando, muito delicada, né? Mas é muito importante pensar que é uma questão anterior, que vem denunciar aí, né, fica denunciada nessa situação extrema, né? Que é a questão do adoecimento. Por exemplo, para os homens, a identidade masculina, vamos dizer assim, o que um homem precisa para se sentir um homem dentro de uma sociedade, está muito ligado ao que, dentro da teoria, a gente chama de dispositivo de eficácia, né, que é algo voltado para o trabalho e para a eficácia sexual, no campo sexual. A questão do cuidado, do afeto, sempre colocada como uma coisa muito feminina. E aí tem uma coisa muito curiosa, né? Que, bom, a gente tem socialmente essa coisa dita como o homem que, casou, soldado fora da guerra, toda essa coisa dita dessa maneira assim, sendo que a gente tem dados também mostrando que o casamento é uma fonte de saúde mental muito maior para os homens do que para as mulheres, justamente por conta disso, né? Há toda essa ética do cuidado, toda essa questão voltada para a gestão afetiva e emocional que recai muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. E numa situação como essa, é aquilo que é valorizado na mulher, né? Toda essa questão colocada na estética, na a expectativa que se tem de que a mulher cuide, ela fica completamente comprometida. E é esperado que o homem cuide, certo? Dizendo numa lógica assim, de que a esposa está adoecida. Mas a gente não vê isso, né? Realmente a situação é de vulnerabilização e que tem muitos e muitos casos, para além dos que estão colocados nos dados, né? Porque a gente sabe de muito divórcio, de muito abandono afetivo dentro do relacionamento, sem que esse relacionamento acabe, mas há um abandono afetivo, um afastamento. Há relatos, né, de mulheres que começam um tratamento e aí no início tem o acompanhamento do marido, do namorado ali durante as sessões, e depois esse acompanhamento vai ficando cada vez mais escasso. Enquanto que para os homens acontece o contrário. As mulheres, a tendência é que elas, às vezes o casamento já está ruim, mas se o homem descobre uma doença, a tendência é que a coisa vá justamente para o caminho oposto, que essa mulher fale, não, agora eu não posso deixar ele está numa situação tão difícil. Às vezes mulheres que sofreram muito, às vezes dentro até de um relacionamento abusivo, a tendência é que permaneçam se esse homem está doente, né?
Tem até um dado aqui do estudo norte-americano comprovando isso que você está comentando, né? Por meio de números. O estudo aponta que quando acontece o contrário, ou seja, quando os homens são os pacientes, quando eles estão adoecidos, as mulheres seguem como suas principais cuidadoras. Existe toda uma cobrança, se não uma cobrança velada, ao menos uma valorização maior das mulheres que, quando adotam, né, essa postura, essa conduta de boa esposa, de boa mãe, de boa filha, boa profissional, boa colega. Mas há também uma autocobrança. A própria mulher se sente cobrada por si mesma ou já está programada para reproduzir esse tipo de comportamento. Sim. Isso é uma coisa importantíssima, porque às vezes a gente fala, parece de maneira superficial, assim, como, ah, não, as pessoas cobram a sociedade, mas quem é a sociedade, né? O vizinho, é o tio, é a televisão, só que já é uma coisa muito introjetada na gente desde pequena. Então dá para a gente pensar, por exemplo, que para se entender a identidade de mulher, o que é se tornar uma mulher numa sociedade? E, bom, teoricamente, a gente tem os dispositivos amoroso e o dispositivo materno. Então, baseado ali, o dispositivo amoroso é numa coisa de encontrar um relacionamento, de ter uma família, um relacionamento como uma meta de vida mesmo, né? Então, é muito comum que a gente encontre essa narrativa de que uma mulher extremamente bem-sucedida, feliz com viagens, realizações, traga essa reclamação, às vezes, até aqui no consultório, de uma coisa esvaziada. Nossa, mas eu não consigo, eu não tenho um marido, eu não tenho ninguém, mas por que será? Tem alguma coisa de errado comigo? Né? Enquanto um homem solteiro, ele pode até estar querendo namorar, mas ele não tem esse lamento, né? Ele não traz isso como uma coisa que vira um questionamento sobre ele, sobre a identidade dele. E o dispositivo materno, que eu acho que entra muito nessa questão do adoecimento, vai ter a ver com essa coisa do cuidado, de também se sentir valorizada, uma mulher se sentir na sua identidade valorizada pela capacidade de cuidar, né? Quer dizer, é chamado dispositivo materno porque está atrelado à capacidade biológica das mulheres de serem mães e que a partir daí, né, a partir da capacidade de gestar, se entendeu socialmente que é uma capacidade também de cuidar, sendo que essas coisas são completamente distintas, né? Elas são completamente separadas. E aí é um cuidado que não só fica na questão da mulher mãe, mas mesmo que você nunca tenha filhos, vai ser entendido que uma mulher é mais sensível e mais capaz de cuidar. Isso é reforçado desde pequeno na gente, é uma coisa que está ali introjetada, né? Tá uma coisa, algo como que a mulher se coloca já nessa posição porque foi assim que a gente aprendeu a amar e ser amada. É uma coisa muito anterior a poder compreender o que, né, alguém está querendo de você, assim, no sentido de compreender mesmo isso da regra social, né? A gente introjeta a regra muito antes de poder compreender e questionar. Então, é muito comum que realmente as mulheres permaneçam nesses relacionamentos quando o homem está doente. Uhum. E digo mais, assim, foi algo que a gente encontrou na pesquisa lá na Universidade de Brasília, que eu realizei junto com a professora Valesca Zanello, que também escreveu, né, essa teoria e tudo mais. Mas nos relacionamentos abusivos é muito comum que as mulheres permaneçam e que isso seja inclusive um momento que elas decidem ficar no relacionamento a partir da hora que um homem coloca que ele tem algum tipo de fragilidade. Não precisa ser uma doença, como a gente está colocando aqui, séria, né, como um câncer, algo assim, mas quando ele relata que ele passou por algum trauma muito severo ou que ele tem algum tipo de adoecimento mental. Então, isso do homem mostrar algum tipo de fragilidade na saúde física ou mental geralmente é algo que mantém as mulheres ali como nesse papel de cuidadoras, do tipo, agora que eu não posso mesmo soltar a mão desse cara, né? E para os homens é o contrário, se essa mulher não está cuidando, não está sendo bela, né, como pedem e tudo mais, e está, na verdade, exigindo que ele se doe mais, a tendência é que haja mesmo um abandono. É algo realmente muito triste, mas muito comum.
Bruna, pensando de uma forma geral, mas em especial nesses casos, né, que você comentou, dos relacionamentos abusivos, por que que as mulheres se sentem, talvez muito mais fortemente do que em outras situações, na necessidade de serem as cuidadoras oficiais de seus companheiros abusadores, né? E qual é o impacto na saúde mental delas estar numa posição dessas? Olha, o impacto é devastador. Acho que a gente, assim, pode ser uma coisa de muitos, muitos, muitos anos mesmo, assim, para além da duração daquele relacionamento, né? Se tem uma sensação, às vezes, que num relacionamento abusivo a coisa é complicada enquanto o relacionamento está acontecendo, mas a verdade é que isso se estende, né? Então, respondendo sobre o impacto, pode ser muito grande. Mas a questão delas permanecerem, muitas vezes tem algo assim nesse lugar de ser a única, de ser a única pessoa capaz de lidar com aquilo, sabe? Além dessa validação no local de cuidadora, de ser a pessoa que está ali e que, né, enfim, também foi escolhida por esse homem, tem esse lugar de ser a única capaz, né? Isso acontece também no adoecimento, né? Nessa situação de sou a única pessoa que está aqui com ele, então eu não posso sair nesse momento que ele está doente ou nesse momento que ele está passando por uma situação ruim, e muitas vezes as mulheres vão permanecendo nesses relacionamentos, né? Nessa questão do relacionamento abusivo, essa questão de ser a única entra assim como algo determinante, vamos dizer, para a única para quem ele contou esse segredo, para quem a única que é capaz de compreender o que ele está passando, o que ele está vivendo. Quer dizer, ela passa a se sentir útil e importante num relacionamento em que ela provavelmente foi constantemente desvalorizada. Sim, exatamente, exatamente. Bem nessa coisa de que o relacionamento vai virando esse circuito fechado, né? Essa coisa ali que fica só entre eles e que gera esse laço ambíguo de que a mulher vai se sentindo valorizada, enquanto, bom, na verdade é o contrário que está acontecendo, né? Bruna, e quando acontece como a gente comentou, né, de a mulher precisar deste suporte, né, do companheiro, no momento em que adoeceu, em que está passando por um problema, ou foi abandonada efetivamente, ou foi abandonada afetivamente, né? O relacionamento não termina, mas como você comentou, existe o abandono afetivo, que é tão cruel quanto, se não pior. Para quem essa mulher consegue recorrer? Quem normalmente acaba sendo a rede de apoio das mulheres? Pois quando essa mulher não está completamente sozinha, geralmente ela está com outras mulheres, né? Isso é uma coisa que retorna também, porque é uma ajuda de uma amiga, é uma ajuda de uma mãe, é sempre geralmente quem vai ali fazer esse cuidado que está faltando da parte do marido, né? E às vezes é muito curioso, porque às vezes está acontecendo, por exemplo, um abandono afetivo, mas vem essa coisa de, ah, não, mas o fulano trabalha demais, né? Ele é muito ocupado, tem sempre uma justificativa que vai, muitas vezes apelando para esse lado do trabalho, né? É super compreensível que um homem deixe de fazer o papel de cuidador porque ele está trabalhando. Quanto para uma mulher, isso não é algo aceito, né? Por mais que uma mulher tenha um trabalho fora, que seja um trabalho exigente ou seja como for, ela faltar nesse aspecto do cuidado, ela é uma bruxa horrorosa, uma coisa horrível, né? Você deixar de cuidar de um marido, de um namorado que está muito doente porque você tem que trabalhar. Meu Deus, é uma coisa assim que inaceitável, enquanto para um homem isso é o comum, né? O esperado até. A gente tem um outro dado aqui para tentar entender, né, interpretar um pouquinho desse cenário. A pesquisa dessas duas universidades norte-americanas encontrou ligações entre a idade e a duração do casamento e a probabilidade de divórcio ou separação. Os casamentos mais longos provavelmente permanecem mais estáveis, e por uma questão cultural, geracional, né? Mas quanto mais velha a mulher, maior a probabilidade do relacionamento terminar. Quanto mais velha ela for, em relação ao homem. Você falou sobre outra questão também, que são as cobranças. A mulher precisa estar bela e a mulher é cobrada para que tenha um relacionamento amoroso. O homem bem-sucedido, ele é bem-sucedido no seu trabalho, como você comentou, no seu desempenho sexual. A mulher pelos relacionamentos ou por um relacionamento que ela mantém.
Por que existe essa cobrança em cima das mulheres por estarem, né, essa validação delas estar muito ligada a ter um homem ao lado? Uhum. Sim, está muito ligada e tocando nessa questão do envelhecimento que você falou, eu acho que é interessante pensar sobre isso também, porque de fato envelhecer é uma situação muito vulnerabilizante para as mulheres. Tanto por uma questão de que a gente vai sendo invalidada mesmo em várias questões, né? Que para um homem não tem o mesmo efeito, mas por essa questão amorosa mesmo. As mulheres costumam muitas vezes tolerar mais coisas, ou vamos dizer assim, o critério para escolher um namorado, um marido, tende a baixar de acordo com a idade, porque a sensação é essa, de que está acabando as opções e que se antes isso era intolerável para mim, bom, vamos negociar então, talvez, né? Isso aqui é a minha única chance, né? E para os homens a gente escuta um relato contrário, de que, na verdade, bom, um cara que na juventude, na adolescência, não fazia assim muito sucesso, ele começa a se ver com mais opções, justamente porque envelhecer não é uma questão vista como tão ruim para um homem, mas porque ele realmente começa a ter mais mulheres interessadas, justamente porque com a idade, como eu disse, esses critérios das mulheres vão abaixando mesmo. E elas vão topando meio que coisas que elas não topariam antes, né? E aí, infelizmente, também é muito comum que aconteça isso, né? Esse dado aí que a universidade encontrou sobre as mulheres mais velhas, casamentos com esposas mais velhas, tenderem mais a um divórcio, né? É Bom, muito mulheres. triste ver isso transformado em número, né? Essas coisas que a gente pesquisa tanto, transformado em número como é. Olha o divórcio acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Bom, no caso das mulheres que, felizmente, algumas coisas vêm mudando de forma lenta, né, mas vagarosamente, mas vem mudando, né, a perspectiva das mulheres por meio dessas redes, né, de discussões, de apoio, de reflexões. Ainda há muito que se galgar, mas as coisas vêm mudando devagar. Mulheres que estão bem resolvidas, bem-sucedidas no trabalho, optam por não procurarem, né, não ficarem reféns de relacionamentos amorosos, tóxicos, abusivos, e acabam levando suas vidas de forma autônoma, né, sem um companheiro. Como lidar com o olhar da sociedade, né, de que, embora ela esteja bem-sucedida no trabalho, seja uma pessoa que tem uma vida independente, autônoma, bem resolvida, de alguma forma ela não foi capaz de sustentar, de manter, de encontrar, né, construir uma relação, construir uma família, e como lidar com o sentimento de culpa dela mesma. Uhum. Sim, sentimento de culpa é um dos sentimentos principais na socialização feminina. Culpa é algo relatado assim todo dia na clínica com as mulheres. É culpa por não ter tido, não estar de um certo jeito, culpa por ter falado isso e não aquilo. Sempre tem, a mulher está sempre relatando um sentimento de culpa que é muito mais difícil de escutar, né? Não que não exista, mas aparece com menos frequência no discurso dos homens essa quantidade de culpa que as mulheres relatam, assim, é algo de uma vigilância muito interna, né? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que não precisa mais, embora aconteça de vir alguém apontar e falar e dizer, nossa, né, o que tem de errado com você? Você não encontrou o marido, embora exista de fato essa cobrança, tem aquela que já está internalizada e que aparece nesse lugar de culpa mesmo, né? Seja por terminar um relacionamento, seja por, enfim, não conseguir um marido ou algo assim, seja por outras coisas, né? Seja por ir trabalhar e deixar as crianças em casa, enfim, que seja, né? E uma última questão para a gente finalizar o bate-papo aqui. Agora é o momento de chamar os homens, né, também para contribuírem com essas reflexões. Como é que eles podem fazer para não aumentar ainda mais, né, não agravar essas condições em que as mulheres vivem? Como serem mais colaborativos, mais participativos? Como essa situação pode ser menos segregadora do ponto de vista dos homens agora? Como é que eles podem se comportar? Olha, acho que é até redundante eu dizer que
estar atento a esse cuidado, né, com essas esposas, com as namoradas, ao que elas estão falando, as situações que elas se colocam na frente também para resolver. É muito comum que as mulheres tomem a frente desse cuidado deles, né, inclusive, mas principalmente nessa situação do adoecimento, para ser mais específica, que eles tomem algo de uma proatividade nesse lugar, né? Porque é muito comum que os homens sejam proativos, por exemplo, no trabalho ou em outras esferas, né? E nessa coisa do cuidado, a coisa deixa a desejar, como, bom, essa mulher, ela se vira. Mas eu diria mais uma coisa também, que é um local que a gente, enquanto mulher, tem muita dificuldade de acessar, que é a convivência com outros homens, esse papo de homem para homem, sabe? E que há ali no meio masculino um silenciamento do tipo, um vê o outro fazendo, o outro também, e ninguém fala nada, como um pacto, assim, algo que fica silenciado, é de poder abrir esse tipo de conversa em rodas de homens, que é algo que não se debate, que é algo que fica muitas vezes na gente, mulher, tentando conscientizar esses homens, e é importantíssimo que esse assunto seja puxado e seja dito pelos próprios homens para eles mesmos, até porque a abertura para escutar é diferente. Infelizmente, isso ainda é uma realidade, né? Eles ouvem de maneira diferente, então é sempre importante que os homens que querem se aliar e fazer uma diferença estejam abertos também a conversar com outros homens e a prestar atenção no que acontece com os homens à volta, né? Então, somos duas mulheres falando sobre esse assunto nesse momento aqui no programa, mas espero de verdade que tenha muitos homens nos ouvindo, nos assistindo e dispostos a fazer essa reflexão conosco, né? Afinal de contas, vivemos todos juntos, dependemos um dos outros, independentemente de gênero, e a saúde mental, a gente está vivendo um momento pós-pandêmico que a saúde mental é um assunto que se fala muito, né? A gente tem, a Bruna como psicóloga pode falar muito melhor do que eu, muitas consequências envolvendo nossas questões emocionais depois desse longo período aí de medo, luto, isolamento social, enfim. Mas eu queria te agradecer, Bruna Maia Magalhães, psicóloga especialista em teorias psicanalíticas e mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, batendo um papo com a gente aí sobre esses números, né, envolvendo apoio emocional a mulheres, homens, questões de gênero e saúde mental. Bruna, obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro para você que esse conteúdo vai ficar disponível na íntegra para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!